povo do agro, eu sou o Hélito Espanha, falando diretamente da cidade de Machado. Hoje nós estamos aqui no podcast Copama, o povo do agro. Trouxe aqui uma pessoa, um especialista, um japonês, chamado Fábio Shigeo, da Giro Agro. Fábio, muitíssimo obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, pela participação, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos brindar? Vamos. Eita, obrigado mesmo. Olha, hoje nós vamos falar da importância do boro. E a Giro Agro, grande parceira aí do Homem do Campo, grande parceira da Copama, né, como com os seus cooperados. Shigeo, direto ao ponto. A importância do boro nessa fase do momento aí da cafeicultura. Na realidade, Wellington, o boro, né, ele, para começar, para contextualizar, né, ele é classificado como micronutriente. Mas eu, olhando a parte agronômica, a parte técnica no negócio, eu vejo que muitas vezes essa classificação de micronutriente remete a uma menor importância. Só que o boro tem uma importância fundamental, não somente em florada, né? Mas o boro ele é muito importante, por exemplo, no bom desenvolvimento de raízes, né? E sem boro, praticamente você não tem um bom desenvolvimento de raízes. Então o que o sistema radicular auxilia, por exemplo? Uma planta que vai ter uma melhor longevidade. Ela vai ter também, por exemplo, uma melhor floração, porque ela vai conseguir capturar nutrientes e água em maiores profundidades no solo, por exemplo, né? Então eu falo que é um nutriente tão quanto importante como todos os demais, seja nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e outros micronutrientes, por exemplo, tá? Então eu vejo que isso daí é uma coisa que tem que ficar muito clara na cabeça do produtor, né? Porque eu vejo que muitas vezes foca-se no NPK. É impressionante, né? Eu não sou agrônomo nem nada, mas o NPK é o que eu mais escuto o tempo todo. Então. O que você traz aí, então? Faz essa desmistificação aí, NPK e boro. O NPK, vamos dar um exemplo, ele seria a gasolina de um carro. Certo. Boa. Só que para essa gasolina funcionar, você tem que ter uma vela, né, que solta uma fagulha. E isso é uma função do micronutriente como um boro, por exemplo. Esses micronutrientes muitas vezes são responsáveis para que a planta metabolize o nitrogênio, o fósforo e o potássio, por exemplo. Então, são fundamentais o processo. Então, ou seja, o NPK não vai ter uma performance sensacional se não tiver esses nutrientes ali. Com certeza. Exatamente isso. Exatamente isso. Você vê, o cara, quando é bom, até eu, leigo, entendo fácil. Então, vamos lá. Então, o boro, ele é é essencial nesse processo aí. Exatamente isso. Só que o boro, ele no solo, ele tem uma característica muito peculiar. Ele é um nutriente que muitas vezes você tem que aplicar de forma rotineira, porque ele se perde muito no solo. Porque ele não consegue ficar retido no solo. Então, muitas vezes, em condições de alta pluviosidade, quando a gente chegar na época plena do verão, você tem uma perda desse nutriente no perfil do solo. Muitas vezes não tem raiz para que a planta capture ele suficiente para ela chegar até exatamente. Então... Tá, então vamos lá. Já que nós estamos aqui, Giro Agro, né, grande parceira da Copama, quais são os produtos dentro desse portfólio Giro Agro que tem essa oferta de boro para fazer essa compensação aí que você disse? O principal produto que nós temos, o carro-chefe da empresa por anos, é o chamado Borsolo, que é uma forma diferenciada de formulação desse produto, né? Certo. Que garante versatilidade em aplicações como no café caso do drenche, ou se tiver irrigação você pode injetar ele via fertirrigação, ou em caso de grãos, por exemplo, se aplica na operação de herbicida na dessecação em conjunto. E ele tem uma propriedade intrínseca que ele não lixivia, ele não se perde no perfil do solo. Porque boro, por exemplo, vamos entender, não é só raiz. Para que o fruto do café cresça ou o grão da soja ganhe peso, é necessário boro lá no final do ciclo. Então você tem garantia de ter esse nutriente sendo fornecido até... continuamente naquele período. Exatamente. Claro, e aí a gente vai tocar mais uma vez o que eu sempre digo, né? Vai impactar lá na produtividade. Exatamente isso. Na qualidade desse fruto, na qualidade desse produto. É porque o que a gente tem que entender é o seguinte, a usina é a folha. Ela produz, só que lá no final, no cereja ou antes do cereja, tem que começar a sair da folha e ir para o fruto. Tá. Só que o boro faz esse transporte. Só que muitas vezes, se você perder o boro no meio do caminho,
o fruto vai ficar menor. Você não vai ter uma peneira razoável ou um grão mais pesado. Tá? Então esse é o ponto. Tá o ponto onde ele vai estar perdendo performance, né? Exatamente. Tá. Olha, Shigeo, vamos lá. Cooperativas, vamos falar da Copama, né? Ela é formada, na sua grande maioria, por pequenos produtores, né? Propriedades de pequeno porte. A Copama tem uma assistência técnica contínua e tudo. A pergunta é, como que o produtor, né? Porque você vai para o grande produtor, ele tem uma baita de uma estrutura, ele tem análises contínuas, ele tem profissional ali. Agora, o pequeno produtor nem sempre tem isso, né? Como que ele pode saber se a sua plantação está com deficiência ou não de boro, né? E se essa falta de boro pode ocasionar o que no curto, no médio e no longo prazo da sua lavoura? O correto é que o produtor todo ano ele faça a análise solo, né? Porque a análise solo é importante por quê? Porque você tem teores mínimos de cada nutriente. E aí você vai repor o que você tem deficiência, de acordo com o que você almeja produzir. Certo. Claro que se você produzir mais sacas de café por hectare, você vai ter que comer mais, a planta vai comer mais nutrientes. Só que, infelizmente, isso não é uma prática rotineira. Eu falo que a análise solo é tão barata pelo que ela te traz de retorno, só que muitas vezes quando você vê a deficiência de boro ou de outro nutriente na planta, ela já perdeu muita produtividade, que é o que a gente chama, que você passou de uma fase que a gente chamava de fome oculta. O que é fome oculta? A planta passa necessidade, mas não expressa sintomas. Perfeito. Quando você olha ali, está tudo lindo, bonito, visualmente perfeito, exato, mas ela já está tendo com trauma. Perda de produtividade. Exatamente isso. Por isso que eu falo, uma coisa tem que ficar clara. A análise solo é um dos investimentos mais baratos que tem que se fazer. E eu faço essa pergunta, às vezes a pessoa até ri, né? Porque assim, é o óbvio, tem que ser dito para não ser esquecido. E a gente percebe, e a gente, né, eu principalmente hoje desenvolvendo muito trabalho com agricultura familiar, a gente percebe essas fragilidades. Né? E aí, muitas das vezes é aquele produtor que mais precisa da produtividade, né? É a sobrevivência dele, e aí ele não faz uma análise só. Porque eu dou muito exemplo, Elton, eu trago muitos exemplos da medicina. É a mesma coisa que você chegar de frente a um médico, igual nós estamos agora, e o médico aponta para você e fala, você tem diabetes, você tem ácido úrico e você tem algum outro problema. Você não vai acreditar nesse médico. Por quê? Porque ele não te pediu um exame de sangue, um exame de urina, para ter o seu diagnóstico. Então, esse é um ponto que se o produtor, como humano, faz isso, no médico, na medicina, ele tem que fazer para o solo dele, para as plantas dele. Até porque, né, um ser vivo... Exatamente. Você tem tudo que você está dizendo, todo o processo, né, desde o início, do crescimento, do desenvolvimento, os traumas, né, que precisam ser cuidados. Aí eu brinco, né, eu acho que é assim, me engana que eu gosto, né, chega lá, alguém vai dando um monte de receita, então, sem diagnóstico. Só que assim, Wellington, aqui que eu sempre comento produtores que eu chego a ter mais um grau de intimidade. Você quer que eu fale o que você quer ouvir ou você quer que eu seja verdadeiro e falo o que você precisa? Então esse é um ponto, né? Muitas vezes a gente fica com aquela cabeça, vamos cortar. Mas não é a saída. Muitas vezes você não pode cortar coisas necessárias, né? Sem dúvida. Shigeo, nosso papo tá bom demais, nosso tempo está terminando, mas eu não vou perder a oportunidade de ouvir de você. A Giroagro, uma empresa que a gente tem um relacionamento, eu tenho um carinho muito grande, aproveitar aqui, um abraço aí para o Leonardo, grande amigo, grande empresário, né, e bastante competitivo e sempre trazendo inovação e tudo. E aí eu queria exatamente nessa linha, nessa perspectiva, essa forte parceria com a Copama, como que, né, e principalmente para a cultura café, mas não só na cultura do café, como que essa parceria vem se consolidando, como que essa parceria pode se fortalecer, principalmente pensando isso que nós acabamos de dizer, no produtor, no cooperado lá na ponta. Lembrando, a nossa cooperativa, ou a maioria das cooperativas no Brasil, e a Copama não é diferente, é formada desses produtores aí, que a gente vai estar chamando aí de agricultura familiar. O que eu digo? Um dos valores que a gente carrega muito é a questão da assistência técnica do campo, né?
Então, o que é o objetivo? E cooperativa, ela carrega muito isso no DNA, no estatuto normalmente dela, né? Assistência técnica aos produtores. Então, a Giro ela não oferta somente bons produtos, ela oferta muita questão de serviços agronômicos e treinamentos, que a gente repassa isso aos nossos parceiros como a Copama, para que isso chegue de uma forma correta no campo. Perfeito. Então, não é simplesmente vender produto, nós estamos vendendo de acordo com a identificação da sua necessidade. Que a identificação foi feita através do quê? De conhecimento técnico. Sim. Tá? Então a gente propaga muito conhecimento técnico e não somente produto. Tá? E hoje isso está disponível para os cooperados da Com cooperativa. certeza. Então os Isso ciclos de treinamento são muito rotineiros entre a Copama e a Giroagro. E se me permite, eu vejo assim, em termos de tecnologia, tem assim, produto bom, respeitando o mercado, você tem produtos bons de outras marcas. Não é isso que vai fazer a diferença, né? Exatamente. Né? É a prestação de serviço. Exatamente. Como ele é aplicado. Perfeito. Chiguel, te agradeço, muitíssimo obrigado, Wellington. viu? Muito obrigado. Pelas dicas, né? Pelo conhecimento e por compartilhar isso com os nossos seguidores, né? Para quem nos assiste aqui. Tá, joia. Obrigado. Forte Foi um abraço prazer. a todos. Prazer é Obrigado. meu. O Povo do Agro, vamos ficando por aqui com o podcast Copama. O Povo do Agro, se liga, porque tem muito mais.